Bom, se você destacar aí um triângulo que seja isósceles, né? Para começar, nós não temos muito o que fazer em relação à área e perímetro, né? Do triângulo. Porque se nós pensarmos aqui, o triângulo isósceles ele vai ter dois lados aqui de mesma medida. Nós temos aquela propriedade já, né? De dois ângulos da base de mesma medida também. Sabemos que nós podemos traçar aqui a mediana que coincide com mediatriz, bissetriz e altura, ou seja, incide com 90 graus e aqui forma dois lados aqui de mesma medida. Então vamos imaginar que nós chamássemos a base de B. Então aqui nós temos B sobre 2, nós temos também B sobre 2, nós temos aqui a altura, né? Perdão, a altura, tá? Agora sim. E aqui um lado L, né? Que se repete lá do outro lado. Então, em termos de perímetro, por exemplo, você teria aí que o perímetro não tem muito o que fazer, ó. Vai ficar dependendo dos lados e da base, tá? Então, é L mais a base B. No muito, você melhorava aqui 2L mais B, tá? Não tinha tanto o que fazer. A área de um triângulo, né? A área, ela é base vezes a altura dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Se nós estávamos chamando a base de B, nós temos aqui B vezes H dividido por 2, né? Aí o que dava para fazer é aplicar ali um teorema de Pitágoras, né? Aqui num triângulo retângulo como esse aqui, ó. Então aqui você aplica um teorema de Pitágoras, de modo que aqui é H, aqui é L e aqui é B sobre 2, né? Então vamos passar para próxima página aqui para a gente fazer essa conta. Então nós estamos destacando esse triângulo aqui, ó, H, B sobre 2. Aqui é um triângulo retângulo, por isso o teorema de Pitágoras, e aqui o L. Tá? Então, em termos da área, nós tínhamos, né, quem é a base desse triângulo? A base aqui é B sobre 2, vezes a altura, H, tudo isso dividido por 2, tá? Mas aí nós conseguimos, por exemplo, escrever a altura em função do lado. Então você tem aqui que L ao quadrado é igual a, né? Estou aplicando o teorema de Pitágoras. Então, H ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado, né? Então aqui você consegue escrever, isolando aqui o H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos B sobre 2 ao quadrado. E aí você pode extrair a raiz aqui, né? Ficar raiz quadrada de L ao quadrado menos B sobre 2 ao quadrado. Veja que não fica uma coisa bacana para você voltar e substituir, ó, aqui em cima, tá? Para ficar dependendo de L e B só. Não compensa tanto esforço, né? Porque aqui você não consegue extrair essa raiz com facilidade. A menos que você tenha os números aí e faça as contas, né? Mas para criar uma fórmula talvez não seja tão conveniente, porque nós temos aqui L e B misturados, tá? Então, eu queria mostrar dessa maneira para que vocês percebam que no triângulo isósceles não convém tanto uma fórmula, mas no equilátero convém. E por que eu relacionei com o isósceles, né? Porque o equilátero ele não deixa de ser um triângulo isósceles. O que define um triângulo isósceles? Dois lados de mesma medida. Ora, o triângulo equilátero tem o terceiro lado da medida dos dois primeiros. Então, e se encaixa na definição de isósceles. Logo, todas as propriedades do isósceles servem aqui para o equilátero. Então, se aqui a gente chamava de L e aqui de L, né, no caso do equilátero por definição, tudo isso aí vale L também, tá? Toda essa base aqui. Agora eu não vou chamar de um B qualquer, já sei que vale L, né? E além disso, nós sabemos aqui, ó, que por ser também isósceles, eu consigo partir ele ao meio aqui, por assim dizer, né? Então aqui eu vou ter
ao invés de b sobre 2, agora um L sobre 2 e aqui um L sobre 2. Repara que agora eu diminuí a quantidade de incógnitas. Estou trabalhando com L, né? Tanto no lado ali quanto na parte baixa que nós chamamos de base, e ainda não trabalhamos aqui com H. Então, agora sim dá para a gente trabalhar um pouquinho nisso. Ó. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, nós vamos ter assim, ó, no triângulo aí, né? Menorzinho, L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Repara que antes era base sobre 2 ao quadrado, agora eu garanto que é L, porque é equilátero. Então, agora a altura eu consigo isolar e aí vai ficar só em função de L, ó. Repara, a altura ao quadrado é igual, né, L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado, tá? Então, você tem aqui que a altura ao quadrado é igual L ao quadrado, né, menos L ao quadrado sobre 4, aplicando propriedade aqui de potência, tá? Dá para melhorar isso daí, então nós vamos ter aqui um denominador 4 para todo mundo, já que aqui, ó, eu tenho denominador 1, eu posso ver, veja se o raciocínio fica bom, ó. Eu posso escrever aqui 4 sobre 4, se eu dividir 4 por 4 dá 1. Então eu não vou mudar o número que está lá. E ao mesmo tempo já crio o mesmo denominador para o mínimo múltiplo comum. Né? Então aqui eu já consigo somar, ó, frações de mesmo denominador, né? Eu mantenho o denominador 4 e faço a operação lá no numerador. Então tem 4L ao quadrado menos L ao quadrado, ficamos com 3L ao quadrado. Vamos levar adiante essa formulazinha que está se criando aí, ó. Então, nós temos aqui h ao quadrado igual, vamos voltar lá e capturar a ideia, ó, 3L ao quadrado sobre 4. Então, 3L ao quadrado sobre 4. Só que esse h está ao quadrado, nós tiramos raiz, né? Pode passar o quadrado como raiz, se você gostar assim, né? Ou tira a raiz dos dois lados, né? Então, você tem aqui que h é igual. O 3 eu vou deixar quieto, né? Porque a raiz dele não fica tão exata e tal. Esse L ao quadrado sai da raiz, né? Como L. O 4 também sai como 2. E aí fica o 3 meio que preso lá. Isso aqui, galera, é uma primeira grande conclusão nossa. A altura dá para ser escrita como L raiz de 3 sobre 2. Isso é uma fórmula, você encontra ela nos livros, né? Então, tá aí uma primeira grande conclusão apenas com a aplicação direta de um teorema de Pitágoras, tá certo? Mas nosso propósito aqui, para além disso, né, da altura, é de fato determinar a área. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, então aqui você vai ter L mais L, né? 3 L's. O que importa mesmo aqui para nós, de essencial para mexer com as fórmulas, é a área. Então, a área de um triângulo qualquer é dada por base, né, vezes a altura sobre 2. Beleza. Então, quem é a base desse nosso triângulo? Lembra? É o L, né, do triângulo grande aí, ó. L e L. Então, a base aqui é L. A altura, nós poderíamos escrever como H, né? Só que nós já concluímos aqui que ela vale, né, L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, se eu tiver o lado desse triângulo, eu consigo saber a altura dele rapidão, né? Então aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre o 2 da divisão lá da fórmula mesmo, tá? Deixa eu só realinhar aqui esse A, ó. Pronto. Aqui nós temos a multiplicação de fração, né? Então ficaria até mais elegante se ficasse um pouquinho mais para cima, ó. Fica mais fácil de entender. Aqui nós temos um L vezes, né? Embaixo desse L, tá? Eu só apaguei e escrevi de novo. Nós podemos pensar que tem um 1. Então, multiplicação de fração, multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, lá em cima nós vamos ficar assim, ó. L vezes L dá L ao quadrado, raiz de 3. 1 vezes 2 dá 2. Tudo isso sobre o 2 da própria fórmula da área. Então, nós temos que a área é igual. Aqui nós temos uma divisão de fração, galera. A fração de cima se mantém. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2.
vezes o inverso da de baixo. A de baixo é 2 sobre 1. Então, fica aqui 1 sobre 2. Então, nós concluímos aí, né, mais uma multiplicação de fração. No numerador, nós temos por 1, então não vai mexer em nada. E no denominador, nós temos 2 vezes 2, que é 4. Então, o que nós concluímos? Que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais uma fórmula muito clássica de ser encontrada aí nos materiais de estudo. Também fácil de aparecer aí a partir lá do Teorema de Pitágoras inicial, tá? Lembrando que essa só é possível toda essa propriedade porque a altura coincide com a mediana, mediatriz, bissetriz, né? Ou seja, se encaixa nas propriedades do triângulo isósceles. Beleza? Então, duas formulazinhas ficaram aí nesse vídeo para nós.